Vamos continuar as aulas do curso do MSA? Então, vem aqui comigo. Olá, pessoal! Meu nome é Tiele e estou ministrando este curso do MSA para vocês aqui no canal do YouTube. Essa é a aula 3, então caso você ainda não tenha visto a sequência, volte os vídeos anteriores, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Hoje abordaremos os últimos tópicos da fase 1. Nas aulas passadas já falamos de música e som, elementos da música, propriedades do som, notas musicais e hoje falaremos de pentagrama e claves. Vamos nessa então. Iniciaremos falando de pentagrama. O pentagrama vem do grego penta significa 5 e grama significa linhas. Logo, pentagrama significa 5 linhas. O pentagrama nada mais é que o conjunto de 5 linhas e 4 espaços. É nele onde acontecerá toda a escrita musical. Assim como na nossa língua temos cadernos com linhas pautadas para escrevermos, na música temos o pentagrama. É nele onde ocorre toda a escrita musical, notas, claves, toda a notação musical para lermos partitura. Então, continuando, nós temos as 5 linhas e, consequentemente, 4 espaços. As linhas sempre são contadas de baixo para cima, tudo bem? Então, primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta linha, sempre de baixo para cima. Os espaços também, primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Podemos chamar também de pauta, então caso você opte por não querer falar pentagrama por ser maior, pode se chamar de pauta também. Então a pauta ou pentagrama é a mesma coisa. Nós podemos pegar o macete da mão, então pegue a sua mão. Os dedos representam as linhas, então nós temos 5 dedos, 5 linhas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. E entre os nossos dedos são os espaços, que seriam os espaços do pentagrama também. Então, nós podemos fazer essa associação deste macete do pentagrama na nossa mão. E além, nós podemos memorizar, lembrar sobre a clave de sol. Na clave de sol, nós veremos que as notas das linhas são Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Então você pode lembrar nos dedos. E os espaços Fá, Lá, Dó, Mi. Esse macete é bem conhecido, mas é ótimo para você relembrar como que estão dispostas as notas no pentagrama referente à clave de Sol. E ainda falando sobre pentagrama, vamos emendar um outro assunto importante, as linhas e espaços suplementares. Pessoal, o que é algo suplementar? Antes de falarmos musicalmente, vamos associar o que é algo suplementar, um suplemento capilar, por exemplo. Ele vem para suprir necessidades que o seu corpo não está dando conta, então ele vai dar vitaminas para desenvolver o seu cabelo, certo? A sua queda capilar, enfim, fazer crescer. Então, um suplemento vem para suprir a falta de algo, por exemplo, no nosso corpo. E agora, musicalmente falando, as linhas e espaços suplementares, elas vêm para ajudar o pentagrama, auxiliar, porque o pentagrama não é suficiente. Nós temos várias notas musicais, por exemplo, pensem no órgão, olha a extensão dele, um instrumento, a tessitura, ela é muito grande, né? Ela alcança várias notas. Será que o pentagrama daria conta de colocar todas essas notinhas somente nas 5 linhas e 4 espaços? Não, então precisamos de ajuda. É aí que entra as linhas e espaços suplementares. São utilizadas para as notas escritas mais agudas ou mais graves do que o pentagrama comporta. Então, nós podemos colocar as linhas acima do pentagrama. Acima do pentagrama é chamado de linhas e espaços suplementares superiores, porque estão acima. E elas são contadas sempre a partir do pentagrama. Então, se está acima, nós contamos igual ao pentagrama, de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha e os espaços. Pessoal, tomem cuidado que o espaço ele já começa logo aqui. O pessoal confunde e começa no segundo espaço como se fosse o primeiro. Tomem cuidado. Então, o espaço já inicia assim que acabou o pentagrama. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto espaço, certo? E para baixo, as linhas e espaços suplementares
inferiores, porque estão abaixo do pentagrama. Elas são contadas de cima para baixo, tudo bem? A de cima é de baixo para cima e aqui é de cima para baixo, porque elas são contadas a partir do pentagrama. Então é como se fosse um espelho, certo? Neste caso, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. E o espaço começa já logo aqui, vem primeiro espaço, lembrem-se disso. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto espaço, certo? Basta lembrar como se fosse um espelho. Imagine a sua mão. Você pega a sua mão, você abre ela assim, ó. Então, nós temos para cima, primeira, segunda, terceira, quarta linha ou espaço. E para baixo, primeira, segunda, terceira e quarta, quinta linha, quinto espaço, enfim. Então, é como se fosse um espelho mesmo, tudo bem? Para a contagem. E agora um exemplo para vocês entenderem melhor. Deem uma olhada aqui. Nós colocamos uma figura, uma semibreve. Ela está no segundo espaço. Então, no caso, como que a gente vai contar isso? Contaremos sempre de baixo para cima. Então, o primeiro espaço já está aqui, ou o segundo, ó. Pronto. Segundo espaço. Como que eu chamo essa linha, um espaço suplementar? Segundo espaço suplementar superior. Suplementar porque está fora da pauta e superior porque está acima dela. Tudo bem? E se fosse um outro exemplo? Este daqui, que na clave de Sol e Fá é o Dó, que a gente chama de Dó central. Por que o Dó tem um tracinho no meio? É por acaso? Porque ele é assim? Não, porque nós estamos usando a linha, no caso, né? A linha suplementar inferior. Então, aqui ela está na primeira linha suplementar inferior, está abaixo, então o pentagrama não comporta ela. Por isso que nós precisamos colocar um tracinho. Muitas vezes, no início das lições, no início das aulas, a gente até se pergunta por que o Dó tem um tracinho no meio e os outros já estão dentro da pauta? Porque ele está na linha suplementar, ou poderia, o Ré está no espaço suplementar, porque não comporta dentro do pentagrama, certo? E agora vamos falar de claves, o último tópico abordado nesta fase 1. As claves nada mais são do que sinais que vão determinar o nome da nota, porque ela vai ser escrita na sua linha de referência. Então, vamos supor que alguém pede para você nomear esta nota aqui, ó. Por isso que eu não falei que ela é um Lá, que ela é um Dó, que ela é um Ré. Não falei, eu falei que ela é uma figura. Por quê? Porque não tem indicação nenhuma aqui de clave. Então, não tem como nomear essas notas, tudo bem? Só daria para nomear se tivesse indicação de uma clave aqui. Agora, vamos observar. Nós temos 3 tipos de clave e no nosso inário elas são grafadas nessas linhas aqui. Por fora, elas podem ser grafadas em outras posições, mas no inário elas são nessas. Prestem atenção. Nós temos a clave de Sol, clave de Dó e clave de Fá. Clave de Sol é escrita sempre na segunda linha, então ela começa, tá vendo aqui? A parte inicial dela está na segunda linha. Como ela chama clave de Sol e ela é escrita na segunda linha, então na segunda linha só pode ser a nota Sol, porque é dela, é propriedade dela, tudo bem? E a clave de Sol é utilizada para sons agudos. No órgão utilizamos para a mão direita, pode ser flauta, trompete, enfim, todos esses instrumentos que têm um tom mais agudo, tudo bem? Agora, vamos observar a clave de Dó. Clave de Dó, ela é um pouquinho mais diferente, ela é escrita na terceira linha no nosso inário. Ela está cortando bem a terceira linha, conseguem perceber? Então, na terceira linha só pode ser a nota Dó, porque é o nome dela. Essa é a referência que ela nos dá. A clave de Dó, ela é escrita para som médio. Então, por exemplo, no nosso inário, quem usa são as violas. As violas leem clave de Dó, tudo bem? Som médio. E por último, nós temos também a clave de Fá. Clave de Fá é escrita na quarta linha, tudo bem? Quarta linha é onde ela começa, ela está cortando aqui com os 2 pontinhos. Então, na quarta linha só pode ser a nota Fá, porque é a referência dela. Quarta linha, clave de Fá. A clave de Fá é usada para sons graves. Então, o pessoal que faz o baixo, na parte do inário, tuba, violoncelo, enfim, todos esses usam a clave de Fá. Eles leem em clave de Fá.
Então, nós acabamos de ver todos os tipos de clave que existem no nosso inário e qual que é a linha de referência. Para vocês nomearem outras notas, não tenham medo. Eu não conheço a clave de dó, vou ter que decorar tudo de novo. É bem simples, é só você saber qual linha essa clave está escrita e qual que é a referência dela. Então, se for clave de sol, a segunda linha é o sol. A partir dela, você pode subir, sol, lá, si, do, ré, mi, ou descer, sol, fá, mi, ré, do, e assim por diante. Você pode fazer isso com qualquer clave que você pegar, não apenas nessa questão do inário. Então, é bem simples. Acha a clave, qual linha ela é escrita, pega a referência, sobe notas ascendentes ou descendentes para você conseguir achar o nome de outras notas. Agora, para fixar todo o conteúdo estudado nesta aula, faremos uma questão gratuita e online em nossa plataforma do Music Studio. Vamos nessa! Então, aqui na nossa plataforma, na aba de materiais gratuitos, como nós já mostramos, tem vários para vocês, iremos comentar daqui a pouquinho. Nós iremos no Quiz Online. Fazer agora. Muito bem, a questão desta aula é: de acordo com a clave de sol, qual será o nome da nota na terceira linha? Vamos lembrar que a clave de sol é escrita na segunda linha, certo? Então, na segunda linha tem que ser a nota sol. Ele quer a terceira linha, ele não quer a segunda, que é a nossa referência. Nós podemos ir por dois caminhos. O primeiro, podemos lembrar do macete da mão, mi, sol, si, ré, fá. Ou podemos ir pela referência. Segunda linha é sol. Então, a terceira linha será sol, lá, si. Tudo bem? Então, vamos voltar lá na questão. A única resposta correta só pode ser a si. Muito bem. E mesmo que você acerte, aqui na nossa plataforma, ele já dá o gabarito comentado. Então, por que é a nota si? A clave de sol é escrita na segunda linha. Portanto, na segunda linha será a nota sol. A partir dela, subimos na pauta. Sol, lá, si. E chegamos à resposta final, si. Gostaria de comentar para vocês, aqui no Music Studio nós trabalhamos com provas digitais de todos os módulos, exatamente neste modelo que nós mostramos para vocês. Então tem todos os 12 módulos do MTS já prontos, que dão resultados na hora. É ótimo para você colocar os seus alunos para treinar num tempo que você está trabalhando com outro aluno, por exemplo, num GEM. Agora, gostaria que vocês fossem lá na nossa plataforma e acessassem a aba de materiais gratuitos. Para quem ainda está trabalhando com MTS, nós temos o 10º módulo, mapa mental do 10º módulo gratuito. Nós iremos abrir ele aqui agora para vocês fazerem o download. Então, aqui na nossa plataforma, nós viremos em materiais gratuitos e desceremos até achar a parte do mapa mental. Aqui, ó, mapa mental 10º módulo. Cliquem em baixar agora e ele já vai abrir para vocês. Aqui está o 10º módulo. Para você, instrutor, instrutora da CCB, vocês podem abrir, podem imprimir. Com isso aqui, vocês conseguem dar aula por mais ou menos um mês. Tem todo o conteúdo, ainda mais que o composto, pessoal, demora um pouquinho para entender, é um pouquinho mais complexo. Vocês conseguem trabalhar tranquilamente. Tem também o mapa do apêndice, que é a complementação teórica do MTS. Para quem ainda está trabalhando com alunos que vão para testes, podem entrar e acessar todos esses pontos aqui. Aqui nós temos os mapas mentais da fase 1 que o Music Studio faz desde o início para os nossos alunos. Muito bem, na aula 1 nós vimos sobre a parte de música, sons produzidos, os que estão nas suas orquestras, e também nós vimos os elementos da música, estão todos aqui. Depois nós vimos na aula 2 as propriedades do som e as notas musicais, estão aqui também. E hoje nesta aula nós vimos a parte de pentagrama, linhas e espaços suplementares e claves. Notem que já está todo resumido o conteúdo aqui. Com isso aqui, vocês conseguem trabalhar muito nas aulas, como revisão. Então, por exemplo, vamos dar uma breve revisada. Nós temos a música. O que é música? Arte de expressar sentimentos, sons coordenados, tudo bem? Som produzido pode ser voz ou instrumento. Em nossas orquestras, nós temos várias famílias. Teclado,
teclados, cordas, madeiras e metais. Depois nós falamos dos elementos da música, melodia, harmonia e ritmo. Melodia, sons sucessivos, harmonia, simultâneo e ritmo, a disposição ordenada desses sons, a batida, a marcação, tudo bem? Depois nós falamos também sobre a parte das propriedades do som, intensidade, altura, timbre e duração. Intensidade fraco ou forte, altura grave, médio ou agudo, timbre, a distinção de sons e duração curto ou longo. E notem que já tem também os exemplos aqui para a gente visualizar. Depois falamos de notas musicais, sinais que representam o som, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, são 7. Quanto mais para cima, ascendente, mais agudo. Quanto mais para baixo, descendente, mais grave. Falamos também de pentagrama, que é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços, sempre contados de baixo para cima, e do macete da mão. As linhas espaço suplementares, que é quando o pentagrama não é suficiente, então a gente usa acima, superior ou abaixo, inferior. E as claves, clave de sol, segunda linha, dó, terceira linha e fá na quarta linha. Elas indicam o nome das notas conforme a sua linha de referência. Então, como vocês conseguem observar, nós conseguimos revisar todo o conteúdo em uma única só página. É muito mais fácil e prático. Aqui no Music Studio, nós utilizamos mapas mentais e provas digitais, exatamente como mostramos neste vídeo para vocês. Então você, instrutor, instrutora, não precisa colocar a mão em material. Assinando a nossa plataforma, você já tem acesso a todo esse conteúdo. Esses são apenas 2. Nós temos slides, as videoaulas, os mapas mentais, listas, provas do MTS, já tudo atualizado. E com esse novo MSA, estamos produzindo todo o conteúdo para vocês usarem nas aulas de vocês também. Então, por exemplo, uma sequência rápida de GEM. Você pode abrir o mapa mental, lecionar ele e depois já colocar os seus alunos direto nas questões digitais, que aparece o resultado na hora. Então, é muito mais prático, você não precisa colocar a mão em material. Fácil, rápido e de alta qualidade. Aqui nós temos mais conteúdos, mas são esses que a gente queria mostrar para vocês hoje, caso vocês queiram assinar a plataforma e ter acesso a mais conteúdos como este para lecionarem. Caso vocês queiram saber mais sobre os materiais do Music Studio, mentoria para instrutoras ou até mesmo o curso completo do MSA com certificado, entre em contato com a gente aqui no nosso WhatsApp, o link está na descrição. E também, para quem quiser participar dos aulões que estaremos fazendo gratuito do MSA nas próximas semanas, entre em contato com a gente no WhatsApp, iremos adicionar vocês aos grupos de espera também. Fiquem ligados que traremos bastante novidades por aqui.